Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Este é o programa Posso Crer no Amanhã da Igreja Evangélica Cristo Vive. Que bom nós podermos estar hoje aqui para compartilharmos acerca do reino, o reino de Deus, acerca de Jesus, o Senhor Deus, acerca do efeito que só o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Interessante que a Bíblia é um livro de vida, fala de vidas e, acima de tudo, para mim, as vidas que são restauradas e reconstruídas através do ensino da palavra. Eu diariamente dou esse testemunho. Eu sou o que sou pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, durante muitos anos, fui um religioso, na verdadeira acessão da palavra, um católico apostólico romano, um religioso. Eu não tinha uma experiência com Deus. As minhas entradas e saídas da igreja eram um pecador que entrava, um pecador que saía. Mas quando a palavra me foi revelada, quando eu ouvi a palavra da graça de Deus, quando o Espírito Santo se moveu na minha vida, restaurou, regenerou todo o Miguel Ângelo, eu sou fruto do efeito, do que produz, do que restaura, do que regenera a palavra de Deus. Só posso estar hoje aqui porque a palavra de Deus restaurou a minha vida. Se eu tenho hoje a missão que tenho, eu a devo ao Senhor através da instrumentalidade da palavra. Porque eu creio na palavra de Deus acima de tudo e de todos. A palavra dá fé, a palavra revela Deus, a palavra encoraja, a palavra ensina, estimula, a palavra é produtora e reprodutora de vida. Então hoje eu quero falar um pouco sobre restauração de relações. Você sabe que existem muitas situações na vida que forças, fortalezas, sofismas, altivezes, principados, potestades, forças tenebrosas do mal, forças espirituais malignas que induzem as pessoas a romperem relações. E quando se rompem relações, existe todo o mal-estar das partes. Quando se restauram relações, as pessoas voltam a estar bem com elas e com o próximo. Então, como é que uma relação pode ser restaurada? Ela houve um rompimento, teve um rompimento. Só existe uma forma de começar a restauração de relações. É através de uma pequena, mas muito poderosa palavra chamada perdão. Você sabe que perdão é para os fortes. O fraco é vingativo. O forte é perdoador.
a falta de perdão adoece ambas as partes rompidas. O perdão gera a cura da relação, cicatrização da ferida e traz a saúde, a felicidade, o bem-estar de volta. Agora, há coisas essenciais para aquela pessoa que ofende alguém que precisa de saber. A primeira coisa é, eu só tenho desejo de pedir perdão ou de perdoar quando eu admito que existe um equívoco, ou existiu um equívoco, um erro. Jesus, no livro de Lucas 23, 34, ele diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Então você vê, Jesus estava num momento do limite da vida. Ele sabia que aquela condenação dele em termos humanos era um equívoco do Sinédrio. Para as questões espirituais, ali estavam os desígnios de Deus sendo cumpridos. Era preciso que um cordeiro perfeito derramasse a sua vida, o seu sangue em favor, ele seria a propiciação dos nossos pecados. Ele pagaria os pecados e se faria pecado para que nós fôssemos justos. E veja, a primeira coisa que Jesus fez, no meio de tantas injustiças, trocado por um bandido chamado Barrabás, a voz do povo pediu que soltassem Barrabás e condenassem Jesus. A primeira coisa que ele mostra é que o perdão é uma necessidade imperiosa para que relações sejam saudáveis. Se Jesus não perdoasse, ele não seria Deus. Então ele diz: Pai, perdoa-lhes. No livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 14, a palavra diz: com o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Então o Senhor está dizendo: olha, antes que haja rixa, antes que haja ruptura, ele disse: desiste, porque quando você abre uma contenda é como abrir de uma represa. Eu gosto muito de ver a represa que se forma quando há, por exemplo, uma usina de eletricidade. Eu me recordo que eu já estive em 2 usinas de energia bem próximo das águas represadas, pois elas vêm com aquela energia poderosa que produz a energia elétrica. Então ele diz: olha, se você começa uma contenda, é como abrir uma represa. Não há como dominar. Então, as pessoas têm muito a tendência do olho por olho, dente por dente. Nós precisamos de entender que é melhor desistir do que abrir a represa. Eu sou a favor da paz. Eu quero viver a vida eterna. Eu estou fora de qualquer conflito. Eu não gosto de conflitos. Eu gosto de paz. Paulo disse isso. Ele disse aos Romanos: dependendo de você, tenha paz com todos. Então é melhor você desistir da contenda do que abrir a represa. Porque na hora que se abre a represa, é difícil dominar as águas. Então, às vezes, as pessoas precisam de pensar e contar, não é até 10, é até 1 milhão. Porque a contenda normalmente produz o quê? Ruptura. É abrir uma represa. E quando há ruptura, às vezes há doenças. Eu me recordo
Alguns anos atrás, já contei isto aqui uma vez, eu fui chamado a uma clínica hospitalar, onde estava uma jovem senhora, muito bonita, esposa de um ministro do Evangelho, que havia tido um comportamento negativo, um comportamento imoral. E esta senhora estava tão sofrida, porque depois que soube do comportamento do esposo, o pastor que liderava a igreja do esposo, em vez de tentar solucionar com paz a situação, ainda condenou a moça. Isto abriu uma represa dentro dela. E ela estava ali armazenando, e a água da represa ali jogando força sobre ela, negativa, eram forças negativas. E eu disse, perdoe, cesse, desista desta contenda. E ela disse, pastor, eu não sou capaz, não tenho forças. E não se demoraram, talvez, 4, 5 dias, uma semana, ela morreu. Deixou uma filha. As pessoas que produziram o mal na vida desta senhora estão todos aí rindo. Inclusive o esposo dela voltou a se casar, está super feliz da vida, rindo todos os dias. E esta senhora, prematuramente, morreu, mas morreu de uma forma tão triste, porque o ódio, a vingança se estabeleceu naquele coração e não houve jeito de que ela fechasse as comportas do sofrimento. Então, às vezes, não é só dizer, desculpe lá qualquer coisa, sinto muito. É preciso dizer e admitir o equívoco e dizer, perdoa-me. Segundo lugar, às vezes, para se restabelecer relações, isto requer uma restituição. Às vezes é uma dívida que tem que ser paga. Eu me recordo, eu dou assim uns testemunhos do dia a dia. Eu me recordo alguns anos atrás, e já lá se vão, talvez, muitos anos, alguém chegou junto de mim e disse, olha, o Espírito Santo de Deus me disse que o senhor teria que me ajudar a pagar uma dívida. Eu olhei e disse, Deus, é assim, o outro faz e eu vou ter que pagar? E esta pessoa, muito envolvente, muito cheio de gueri-gueri, como diz o carioca, me induziu pelo Espírito, dizendo que era o Espírito Santo que... e essa pessoa tinha uma posição na sociedade que eu achava intocável e acreditei na palavra e ajudei a pessoa a pagar a dívida. Esta pessoa nunca mais apareceu. Conheço outros casos que geraram muitos conflitos na vida das pessoas. Quero ver um deles, questões de fiador e de avalista. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isto? Vamos lá, Provérbios 11, 15. Provérbios 11, 15. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de ser estará seguro. Então, a Bíblia diz o seguinte, se eu ficar fiador de alguém, eu sofro males. Mas se eu fugir, estarei seguro. Você sabe quantas pessoas perderam os seus imóveis porque foram fiadores de outro que não pagou? A pessoa lutou a vida toda, ofereceu um imóvel como fiança, a pessoa não paga, desaparece.
e a pessoa perde o seu patrimônio, a sua casa própria. Muito. Eu conheço gente que pagou caro por isso, porque não conhecia a Bíblia. Provérbios 17, 18, volta a falar sobre isso, olha só. Provérbios 17, 18 diz assim: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Portanto, falta de entendimento leva as pessoas, às vezes, a avalizarem quem não é digno de ser avalizado. E a pessoa depois não paga, desaparece, e quem assinou assume um compromisso perante a justiça. Tem mais. Provérbios 6, versículos 1 a 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se te empenhasse ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Não deixe sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Então eu lhe mostrei aqui 3 palavras, 3 versículos, ou 3 passagens, com alguns versículos a mais, claro, que mostram que existem pessoas que são avalistas. A pessoa avalizada não paga, a pessoa perde o amigo e perde o dinheiro, e ainda a pessoa que não pagou ainda fala mal do outro. E às vezes há uma ruptura. Claro que eu venho lhe dizer que não é com desculpa lá qualquer coisa que se resolve. Esta pessoa que cometeu este tipo de delito, porque é um delito, ela tem que, ao querer restabelecer as relações, tem que reconstruir confiança. E só pode reconstruir confiança pagando o que deve. Isto é muito interessante. É muito interessante. Eu vou lhe dar um terceiro testemunho. Há mais ou menos uns 16, 17 anos atrás, eu, como líder da Cristo Vive, comecei a assinar como avalista das igrejas. Tínhamos muitas igrejas onde, para se alugar o espaço, precisava de um avalista. E eu coloquei a minha vida, o meu patrimônio, minha casa, e avalizei, acho que foram 14 igrejas. 14 igrejas. E um dia, a minha esposa me perguntou: Ângelo, se algum dos senhores que você avalizou não pagar, quem é que vai ter que pagar? Eu disse: eu vou ter que pagar. Mas eu acredito nestas pessoas. E o Espírito me levou a esta palavra de Provérbios 6. Provérbio diz: olha, vai, não durma, tira o seu nome, porque às vezes você põe o nome numa questão de fiança, de avalista, de pessoas que não são dignas que você faça isso. Você perde o dinheiro e perde o amigo. E às vezes a pessoa desaparece e te deixa uma bomba na mão. Eu estou falando alguma coisa importante para alguém que precisa fazer o que eu fiz. Diz: não dê descanso, vai lá, tira o nome, não aceite mais, porque uma coisa é que o bom julgador julga por si mesmo os outros. E eu dizia: não, mas eu coloquei, puxa, ninguém vai deixar de pagar. E aí começaram a vir os problemas para eu pagar. Então eu pedi que tirasse todos o meu nome de todos os locais que foram alugados. Nenhum dos 14 líderes ficou na nossa denominação. Nenhum. Porque eles só queriam usar a minha credibilidade e o meu nome. E eu, quando tirei o nome, eu tive o quê? Paz. Então, estas pessoas todas mostraram que a Bíblia tinha razão. Você não pode ser avalista de ninguém, porque você, diz a palavra do Senhor,
Você está enredado com os teus lábios. Quer dizer que o bom julgador julga os outros por si mesmo. Não, eu não faria isto. Logo, ele não vai fazer também. E aí, você percebe quem é quem. Quando as pessoas estão querendo usar você ou estão querendo amar você. Aí eu queria lhe dizer que uma pessoa que tem uma dívida e que rompeu uma relação, ela tem que pagar essa dívida para reconstruir confiança. Isso às vezes leva tempo. Confiança é uma coisa que se constrói, né? É como a nossa sociedade pensa, né? Quando há uma notícia de um escândalo na nossa sociedade, alguns vêm a público e dizem, mas todos somos imperfeitos, somos humanos, vamos esquecer, legal, vamos deixar isso para lá. Perdão é algo que você tem que dar imediatamente. Jesus fez isso. Estava ali na crucificação, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas a confiança, a credibilidade tem tempo, tem que se construir, é uma conquista. Quem perde confiança, quem perde credibilidade, perde o direito de liderar, perde o direito de ser cabeça, perde o direito de moderar. Então, Provérbios 26, 26, olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 26, 26. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que o seu ódio se encobre com engano e a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá e a pedra rolará sobre quem a revolve. Então nós precisamos de entender que às vezes o ódio se encobre com engano, mas quem abre uma cova, cai nela. Quem rola uma pedra, a pedra rola e se revolve sobre ela. Depois no versículo 28, diz a palavra do Senhor, a língua falsa aborrece quem feriu e a boca lisonjeira é a causa da ruína. Então nós precisamos de entender que há um momento na vida que você tem que acordar para uma realidade. O perdão é o segredo da vida, é o segredo da cura, é o segredo de quem quer estar bem consigo e com o próximo. Perdão deve ser dado imediato em qualquer situação. Mas a reconquista da credibilidade e da confiança tem que ser construída. Por isso, Provérbios 28, 13, tem um dos versículos mais abundantes e fortes da Bíblia. Ele diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quem encobre, quem não perdoa, quem não libera a vida, não prospera. Mas aquela pessoa que confessa e deixa, ela alcança misericórdia. É muito interessante, hoje fizemos uma meditação sobre a necessidade do perdão, a necessidade de não ser avalista. Tem companhias de seguros que fazem isso, tem bancos que fazem isso, e ser uma pessoa credível. Nós, evangélicos, temos que ser pessoas credíveis. Nós temos que ser reprodutores de luz. Nós temos que ser perdoadores e ensinar as pessoas a reconquistar a confiança, a oferecer os recursos que garantam a credibilidade naquela pessoa. Mas perdão, amado, libera o seu coração, libera, confesse e deixe, você alcança a misericórdia. Amém? Muito bem, hoje é quarta-feira, esta noite será a noite de família. E nós vamos falar na igreja sobre a família ideal, a família que Deus constituiu e deu funções, a mãe, esposa, o pai, marido, os filhos, os avós. Nós vamos resgatando a cada reunião os valores bíblicos para a família. Eu estou absolutamente convencido que aquela palavra profética, quando Jesus disse isso e ensinou a palavra, dizendo que
Aquilo que eu semeio é o que eu colho. Se eu semear valores bons dentro da minha casa, eu colho valores bons dentro da minha casa. Se eu semear para a corrupção, eu colho corrupção. Se eu semear para o Espírito, eu colho para o Espírito. Paulo disse isto, muito inspirado pelo Espírito Santo. Nós precisamos de semear sementes boas na nossa família, sermos o exemplo da nossa família, para que a nossa família, conforme disse o profeta Isaías, todos olhem e digam, eles são uma família bendita. Venha estar conosco. Aqui na Catedral Cristo Vive, Rua Maricá 320, no bairro do Jacarepaguá, logo à noite, 7h30 da noite, um grande encontro de vida, um grande encontro de esperança. Lembrando que no próximo sábado, teremos um sábado de consagração. Nós vamos falar sobre o obreiro e a ética ministerial. Temos aí uma semana maravilhosa. Telefone 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiros lhe esperando. Uma palavra. Eu queria pedir a você, se eu tenho credibilidade diante da sua vida, que nos ajude a manter este programa. Semeando uma semente, R$1 por dia, nós precisamos de ter no mínimo 600 famílias que nos ajudem. Temos vários programas de televisão e rádio, precisamos da ajuda, da colaboração, da generosidade. Ligue para mim se este programa lhe faz bem. 30 17 90 90. Amanhã voltamos. Muito obrigado ao Senhor Jesus, obrigado à minha equipe de televisão, muito obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que mantém esta programação com amor e visão. Apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, da minha amada esposa Bispo Roxana, graça e paz lhe seja multiplicado. Perdoe, só perdoa quem é forte. Graça e paz. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.